Os 3 experimentos do Lab. Para mostrar de que formas o calor pode ser propagado, realizamos 3 experimentos, dos quais vamos falar agora. Para o primeiro experimento, vamos precisar dos seguintes materiais: uma lamparina, um tripé com manípulo, uma haste, uma barra metálica, uma caixa de fósforo, 4 parafusos e cera de vela. Os procedimentos: montar o tripé com o suporte, colar com cera de vela os parafusos na barra metálica e prender a barra metálica no tripé. Acender a lamparina e colocá-la abaixo da extremidade da barra metálica e observar. O que podemos observar com o experimento? Conforme o tempo passava, os parafusos se desprendiam da barra metálica com um intervalo de tempo entre a queda de cada um. Isso pode ser explicado pela propagação do calor pela condução térmica, ou seja, a agitação das moléculas da barra de ferro vai se propagando de molécula a molécula, até que chegue onde está o parafuso preso à barra pela cera de vela. Esse calor vai fazer com que a cera passe pelo processo de fusão e o parafuso caia. Mas por que tem um intervalo de tempo entre a queda de cada parafuso? Muito simples. É porque o calor não se propaga de um ponto a outro instantaneamente. Esse processo leva algum tempo, e esse tempo depende se o material é um bom condutor ou não. Materiais que são bons condutores tendem a aquecer mais rápido do que maus condutores. No segundo experimento, precisaremos de alguns materiais: um tripé, uma haste, um fixador e ventoinha e uma lamparina. Procedimentos: montar o tripé com o suporte e a ventoinha, colocar a lamparina exatamente abaixo da ventoinha, ligar a lamparina e observar. Podemos observar que a ventoinha gira quando a lamparina é acesa. Isso se deve à propagação do calor pela convecção, que é muito simples de entender. Quando o ar é aquecido, suas moléculas começam a vibrar mais e se separam, diminuindo a densidade do ar. E pela ação da gravidade, o ar mais frio é puxado para baixo e o mais quente é empurrado para cima pelo anterior, girando a ventoinha. Para o terceiro e último experimento, precisaremos de 2 termômetros, um corpo de prova preto, um corpo de prova branco, um tripé com manípulo, uma haste, uma lâmpada, um soquete para a lâmpada com fixador. Procedimentos: colocar os termômetros dentro dos corpos de prova e apontar a lâmpada para os corpos de prova e mantê-la a uma certa distância. Medir a temperatura inicial interna e depois deixar por 12 minutos a lâmpada acesa e mais 12 minutos a lâmpada apagada, e anotar a temperatura interna dos corpos a cada 2 minutos. O que pudemos observar? Observamos que conforme o tempo passa, os corpos de prova esquentam. Isso porque a lâmpada gera calor, que é propagado na forma de ondas eletromagnéticas, em um processo chamado irradiação. Esse calor chega até os corpos de prova, que absorvem parte dele e refletem o resto. Acontece que o corpo de prova preto absorve mais calor do que o branco, e por isso aquece mais e mais rapidamente. Já para esfriar é o contrário. O corpo de prova preto, por absorver mais facilmente o calor, tem maior dificuldade para dissipá-lo, e por isso esfria mais lentamente. O calor é basicamente energia térmica que passa de um meio com maior temperatura para outro com menor temperatura, até que se chegue a um equilíbrio. Essa energia é transferida quando uma molécula vibra e se choca com outra, que se choca com outra, e assim vai, até que todas as moléculas estejam vibrando com a mesma intensidade.
Os filósofos da Grécia Antiga acreditavam que o fogo, assim como a água, terra e o ar, faziam parte dos 4 elementos que formavam o universo. Essa ideia durou quase 2 milênios. No início dos anos 1700, George Stahl, o cientista alemão, criou a teoria do flogístico, que seria uma substância que os materiais teriam e que seria responsável pela combustão e oxidação de metais. Em 1777, Lavoisier derrubou a teoria do flogístico, com a descoberta de que a combustão é apenas uma reação com o oxigênio, e introduziu a teoria do calórico, uma substância invisível e sem cheiro, que estaria presente em todos os materiais e seria responsável pela temperatura de um corpo. Quanto mais calórico, mais quente; quanto menos, mais frio. Nessa teoria, os corpos trocariam calórico até atingirem um equilíbrio, o que se parece mais com a atual definição de calor do que a teoria do flogístico. A ideia que calor é energia transferida de um corpo para outro foi desenvolvida por Benjamin Thompson, que ao pesquisar a perfuração no cano de canhões, percebeu que o calor é produzido pelo atrito entre 2 corpos. Em um experimento, ele fez um sistema em que um cavalo fazia girar pás dentro de um cilindro metálico, com água, e observou que quando as pás giravam, a água esquentava. Efeito estufa. O efeito estufa é um processo físico natural da Terra. Quando os raios solares chegam à Terra, metade deles são absorvidos por nosso planeta e o restante é convertido e emitido na forma de radiação infravermelha, percebida por nós como calor. Quando essa radiação chega à atmosfera, alguns gases que a compõem, chamados gases estufa, são capazes de reter parte dela, impedindo que ela volte para o espaço. Isso mantém nossos climas sem grandes variações e torna possível haver vida em nosso planeta. Ou seja, o efeito estufa é natural e é essencial para a existência de vida, já que sem ele, a temperatura na superfície terrestre seria cerca de 30 graus Celsius menor. O grande problema é quando esse processo é intensificado pela emissão de gases estufa, como o dióxido de carbono, por nós humanos, através da queima de combustíveis fósseis. Esse aumento do efeito estufa não é natural e acaba gerando aquecimento global, responsável por alterações climáticas, derretimento das calotas polares, o aumento de doenças tropicais, a proliferação de insetos, transmissores de doenças e as modificações nas vegetações. A convecção é muito importante, estando presentes em muitos fenômenos, inclusive na formação de ventos e climas. A região equatorial da Terra recebe mais calor do Sol do que as demais. Logo, é uma região mais quente, onde o ar tende a subir, formando uma região de baixa pressão. Esse ar, então, quando sobe, acaba resfriando, logo fica mais denso e desce nas zonas tropicais. Esse fluxo de ar da zona equatorial para as zonas tropicais se chama ventos contralísios. Como o ar se desloca de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão, os ventos alísios se formam vindos das zonas tropicais do norte e do sul, de alta pressão para a zona equatorial de baixa pressão. Garrafa térmica. A física tem extrema importância na criação de coisas para facilitar a vida do ser humano. A garrafa térmica é uma dessas coisas e serve basicamente para manter aquele cafezinho quentinho ou aquele chá bem gelado e, no meu caso, para manter a água quente para o chimarrão. Para isso, a garrafa tem 3 camadas. 2 delas são paredes espelhadas, uma para dentro para evitar que o calor saia da garrafa por irradiação, mantendo o interior quente, e outra para fora para evitar que o calor entre na garrafa, podendo manter o interior gelado também, se for o caso. E entre as 2 paredes espelhadas tem uma camada de vácuo ou ar rarefeito,
para manter a temperatura interior, evitando que o calor se propague pela condução. E tem a tampa. Mas que tampa? A tampa que evita que o interior troque calor com o meio externo.